Hare Krishna, nosso boa noite. Estamos aqui no Rio, estamos transmitindo pelo Instagram do templo e vamos dar continuidade aqui à leitura do Bhagavad Gita, que é o capítulo 2, aliás, capítulo 3, terminamos o capítulo 2, né? O resumo do conteúdo do Gita. Agora vamos entrar em Karma Yoga, o capítulo 3. Como é de costume, a gente vai ler ele de forma dinâmica, né? Diária, direta. Tem uns 40 versos no capítulo. Isso mesmo. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso 1, Arjuna Uvacha Jayasi Chet Karmanaste Ma Buddhi Janardana Tat Kim Karmani Goremam Niyojayasi Keshava. Eu também não vou ler palavra por palavra, vou só a tradução direta, tá bom? Arjuna disse: ó Janardana, ó Keshava, se você acha que a inteligência é melhor do que o trabalho frutivo, por que você quer que eu lute nesta guerra terrível? Verso 2: Vyamistri neva vakena buddhim mohaya shivame tadekam veda nishtitya yena shreyoham apunuyam. Minha inteligência ficou confusa com suas instruções equívocas. Portanto, por favor, diga-me decisivamente o que será mais benéfico para mim. Verso 3: Shri Bhagavanu Vacha Loke Asmin Dvi Vidanista Pura Prokta Mayanaga Jnana Yogena Sankyanam Karma Yogena Yoginam. Suprema Personalidade de Deus disse: ó Arjuna sem pecados, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica, empírica, e outros pelo serviço devocional. Verso 4: Na karmanam manarambam naskarmyam purusho asnute nacha sanyasanat eva siddhim samadhigachati. Só por abstermos da ação não significa que estamos livres da reação. Nem somente pela prática da renúncia pode-se atingir a perfeição. Verso 5: Nahi kachikshanam api jatutistat akarma krit karyatehi avashakarma sarva prakritim jayagunahi. Todos são irremediavelmente forçados a agir segundo as qualidades que adquirem dos modos da natureza material. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um momento. Verso 6: Karmendriya samamya ya aste manasasmaram indriyartan vimudatma mityacharat Sauchate. Aquele que restringe os sentidos da ação, porém cuja mente continua nos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e é chamado de impostor. Yastu indriyani manasanyam arambatera juna karmendyai kamayogam asakta savisyate. Por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga sem apego em consciência de Krishna,
ela é muito superior. Verso 8. Nyatan kuru karmatvam karma jayo hiya karmanaha sharirat yatra pichate na prasidyet akarmanaha. Execute seu dever prescrito, pois este procedimento é melhor do que não trabalhar. Sem o trabalho não se pode nem ao menos manter o corpo físico. Jagatat karma nonyatra lokoyam karma bandhana na tadyartat karma kauteya mukta sangha samachara. Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu, caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele, e desta forma você permanecerá livre do cativeiro. Sahajyaga prajashristva puruvasha prajapati anena pravishwadvam Ishavoisto Istakamaduk. No início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens semideuses que deveriam dedicar-se a executar sacrifício para Vishnu. E abençoou, dizendo: sejais felizes com este Jagya sacrifício, porque sua execução irá outorgar-lhes tudo o que é desejável para viverem com felicidade e alcançarem a libertação. Verso 11. Devam Bhagavatena Te Deva Bhagavantuva Parasparam Bhavayanta Shreya Param Avapsyata. Os semideuses, estando contentes com os sacrifícios, também irão agradá-los, e assim, pela cooperação entre homens e semideuses, a prosperidade reinará para todos. 12. Standbogan Hivodeva Dashyanti Jagya Bhavitaha Taidatama Prasidyabhyo Yobhuktestena Evatsaha. Cuidando de várias necessidades da vida, os semideuses, estando satisfeitos com a realização de Jagya sacrifício, suprirão todas as suas necessidades aos semideuses como reconhecimento, e é certamente um ladrão destas dádivas, sem oferecê-las de volta aos semideuses como reconhecimento, é certamente um ladrão. Então, verso 13. Jagyasitashina santo muchate sarvakilbishahir Bhujate tetuan agan papam ye prachanti atma karanat. Os devotos do Senhor libertam de todas as espécies de pecado, porque comem alimento que primeiramente são oferecidos em sacrifício. Outros que preparam alimento para a satisfação dos próprios sentidos, na verdade comem apenas pecado. Verso 14. Anad Bhavanti Bhutani Paryanasam Bhava Jagat Bhavati Pariyajanyo Jagya Karma Samud Bhava. Todos os corpos subsistem de grãos alimentícios que são produzidos através das chuvas. As chuvas são produzidas pela execução de Jagya, sacrifício. Jagya nasce dos deveres prescritos. Verso 15. Karma Brahmo Davam Vidi Brahmaskshara Samud Bhavam Tasmat Sarvam Gatam Brahma Nityam Jagya Pratishtitam. Atividades reguladas são prescritas nos Vedas, e os Vedas manifestaram-se diretamente da Suprema Personalidade de Deus. Por conseguinte, a transcendência onipenetrante situa-se eternamente nos atos de sacrifício. Verso 16. Ebram pravistitam chakram nanuvartayatihaya agayo indriyaramo mogam
Parta Sajivati. Meu querido Arjuna, aquele que na vida humana não segue este ciclo de sacrifício estabelecido pelos Vedas, certamente leva uma vida cheia de pecado. Vivendo só para a satisfação dos sentidos, a pessoa vive em vão. 17. Natu atmarati vasyat atmatriptascha manava atmani evacha santustas tasya karyana vidyate. Mas para aquele que sente prazer no eu e utiliza a vida humana para buscar a autorrealização, satisfazendo-se apenas no eu, plenamente saciado, para ele não há dever. Naivatasya kritenarto nakteneha kachana nachasya sarva bhuteshu kati arta vyapashraya. O homem autorrealizado não tem um propósito a cumprir no desempenho de seus deveres prescritos, tampouco tem ele alguma razão para não executar tal trabalho, nem tem ele necessidade alguma de depender de nenhum outro ser vivo. Verso 19. Tasmad ashakta satatam karyan karma samachara asakta hi acharan karma para apnoti purusha. Desculpe que eu estou com um pouquinho de um pigarro, não é? Não sei se acho que é melhor deixar o ar condicionado. Portanto, sem se apegar aos frutos das atividades, deve-se agir por uma questão de dever, pois trabalhando sem apego alcança-se o Supremo. Karmana yevas hi samsiddhim astita janakadayaha lokasagraham evapi sampashyam kartum aharshi. Reis tais como Janaka alcançaram a perfeição com a simples execução dos deveres prescritos. Portanto, apenas para educar o povo em geral, você deve executar seu trabalho. Yad yad ashrati shreshtas tad evitaro janaha sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. Qualquer ação executada por um homem importante é copiada pelos homens comuns, e o mundo inteiro procurará imitar os padrões que ele estabelecer através de seus atos exemplares. Um animalzinho segue sempre um animalzão. Name partasti kartavyam trishu lokeshu kinchana nanavaptam nivaptavyam varta eva chakarmani. Ó filho de Prita, não há trabalho prescrito para mim dentro de todos os 3 sistemas planetários. Nem sinto falta de nada, nem tenho necessidade de obter algo. Mesmo assim, ocupo-me nos deveres prescritos. Yadihi aham navarteyam jatu karmani atandriyata Mama vartman vartante manushya parta sarvashaha. Pois se eu alguma vez deixasse de me ocupar na cuidadosa execução dos deveres prescritos, ó Parta, de certo todos os homens seguiriam o meu caminho. Então, como o Krishna não quer dar mau exemplo, né? Então ele mesmo trabalha. Utside deyu ime lokana kuryam karma chet aham sankarasya chakartasyam upahanyam ima prajaha. Se eu não executasse deveres prescritos, todos estes mundos seriam levados à ruína. Eu seria a causa da criação de população indesejada, e com isso eu destruiria a paz
de todos os seres vivos. Shakta Karmani Avidwanso Yata Kurvanti Bharata Kuryad Vidans Tata Shaktas Chikshuloka Samgraham. Assim como os ignorantes executam seus deveres com apego aos resultados, os eruditos também agem similarmente, mas sem o apego e com o propósito de conduzir as pessoas no caminho certo. Na buddhi bedam janayed agyam karma sanginam joshayet sarva karmani vidwan yukta samatcharam. Para não perturbar a mente dos homens ignorantes apegados aos resultados frutivos dos deveres prescritos, o sábio não deve induzi-lo a parar de trabalhar. Ao contrário, trabalhando com espírito de devoção, ele deve ocupá-los em todas as espécies de atividades para que, pouco a pouco, desenvolvam a consciência de Krishna. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasaha hankar vimudata kartahanti manyate. Confusa alma espiritual que está sob a influência do falso ego, julga-se a autora das atividades que de fato são executadas pelos três modos da natureza material. Tatuan vitu mahabaho guna karma vibhagayo Guna guneshu vartartam itimatva nasadyate. Aquele que tem o conhecimento da verdade absoluta, ó pessoa de braços poderosos, não se ocupa com os sentidos e com o prazer dos sentidos, sabendo bem as diferenças entre o trabalho em devoção e o trabalho em busca de resultados fruitivos. Prakrite guna samuda sajate guna karmasu tam akti krishna vidomandam krishna vina vichalayet. Confundido pelos modos da natureza material, os ignorantes ocupam-se completamente em atividades materiais e tornam-se apegados. Porém, os sábios não devem perturbá-los, embora estes deveres sejam inferiores devido à falta de conhecimentos dos que os executam. Verso 30. Mai sarvani karmani sanyasya detmachetasa nirashi nirmamo bhutva yudyasva vigata jwaraha. Portanto, ó Arjuna, rendendo todas as suas tarefas a mim, em pleno conhecimento de mim, sem desejos lucrativos, sem alegar posse de nada e livrando-se da letargia lute. Yeme matam idyanityan nutistati manavaha shradavanto nasuyanto muchateti pikarmabi. Aqueles que cumprem seus deveres de acordo com meus prescritos e que, sem inveja, seguem fielmente este ensinamento e livra-nos do cativeiro das ações fruitivas. Yetuaitadya vyasuyanto nanutistanti me mata sarvangyana vimudasta vidinastam achetasaha. Mas aquele que por inveja rejeitam e não seguem estes ensinamentos devem ser considerados desprovidos de todo conhecimento, enganados e arruinados nos seus esforços para a perfeição. Sadrisham chetasi swasya prakrite Gyanavamapi Prakriti Antibhutani Nigraham Kinkarishati. Mesmo o homem de conhecimento age segundo sua própria natureza, pois cada qual segue a natureza que adquiriu dos três modos. O que a repressão pode alcançar? Idriya Siendra Diya
te ragadvesho vyavastitau tayonavasangachit tau riyasya paripatinau. Há princípios que servem para regular o apego e a aversão relacionado com os sentidos e seus objetos. Ninguém deve ficar sob o controle deste apego e aversão, porque eles são obstáculos no caminho da autorrealização. Shreyam Swadharma Viguna Paradharmatsu Anustistat Swadharme Nidanam Shreya Paradharmo Bhayavaha. É muito melhor cumprir os deveres prescritos próprios, embora com defeitos, do que executar com perfeição os deveres alheios. A destruição durante o cumprimento do próprio dever é melhor do que ocupar-se nos deveres alheios, pois seguir o caminho dos outros é perigoso. Verso 36. Ajunuvacha takena prayuktoyam papam charanti purushaha anityam apivajneya balad iva niyojita. Arjuna disse: ó descendente de Vrishni, o que impele alguém a atos pecaminosos mesmo contra a sua vontade, como se ele agisse à força. Shri Bhagavan Bhuvacha Kama Esha Kruda Esha Rajaguna Samudbhava Mahashanu Mahapapmam Vidinam Ihavairinam. A suprema personalidade de Deus é somente a luxúria Arjuna, que nasce do contato do modo material da paixão e mais tarde se transforma em ira, que é o inimigo pecaminoso que tudo devora neste mundo. Damena vriyate vani yartadasho malenacha yato benavrito garbas tata tenedanavritam. Assim como a fumaça cobre o fogo e o pó cobre o espelho, ou o ventre cobre o embrião, diferentes graus de luxúria cobrem o ser vivo. Verso 39. Avritam jnanena atena jnanino nitya vairina karmarupena kauteya dauspi purena lenacha. Assim, a consciência pura da entidade viva sábia é coberta por seu eterno inimigo, sob a forma de luxúria que nunca é satisfeita e queima como fogo. Indriyani manobudhi asyadistanu uchate etaivimo hayati esha gyanavritya dehinam. Os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares do assento para esta luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Tasmatvam indriyani yadao nyamya bharatashaba papnam prajahihenam gyanavigana nashanam. Portanto, Arjuna, o melhor dos Bharata desde o início, refreio este grande símbolo do pecado, a luxúria, regulando os sentidos, e aniquile este destruidor do conhecimento e da autorrealização. Indriyani paranyaho indriyabeya paramanaha manasastu parabuddhi yadbuddhi paratastu saha. Os sentidos funcionais superiores à matéria bruta são superiores à matéria bruta. A mente é superior aos sentidos, por sua vez a inteligência é mais elevada do que a mente, e ela, a alma, é superior à inteligência. E o verso último: Evam buddhi parambudva samstaya atmana jahi shastrum mahabaho karma rupam durashadam. Assim, sabendo que é transcendental os sentidos, a mente e a inteligência materiais, ó asna de braços poderosos, a pessoa deve equilibrar
a mente por meio de deliberada inteligência espiritual, consciência de Krishna, e assim pela força espiritual vencer este inimigo insaciável, conhecido como luxúria. Então, lemos os 41 versos, 43. Vou fazer um comentário de um verso que eu acho muito importante, não é? Que na verdade não é da Bhagavad Gita, é da escritora Madhurya Kandabini. Ouviu falar? Madhurya Kandabini, que fala que o processo de Bhakti ele é feito, né, de forma gradual. É o processo de Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Pada, Sevana, Achana, Vandana, Sakya, Atmanivedana. Atmanivedana. Não é? Primeiro ouvir, Shravana, cantar, né? Depois Pada, Sevana, servir aos pés de lótus do Senhor. Depois Achana, adorar, Vandana, fazer reverências. Depois Sakya, fazer amizade com o Senhor. Depois Dasya, servidão. Depois Atmanivedana, rendição completa. Sendo que um só desses Brahma entrou Hare Krishna e o Vitor Cosmo e o Quantum entrou também. Então dá uma cenadinha aqui para eles. Ok? Então um só dos processos, Shravana, Kirtana, por ouvir, né, como o Bhagavata fala, Shinvata Swakata Krishna Punya Shravana, né? Ridiante Sturri Abadrani, tudo que é molesto no coração é quase que tudo erradicado. Então a nossa posição aqui, ela é muito fragilizada, né? Porque nós estamos aqui em meio a uma turbulência enorme, né? Devido à nossa mente descontrolada e devido à nossa falsa identificação, né, com o corpo, com a matéria. Isso se deve ao falso ego, que chama-se Ahankara Vimudatma. A alma confusa, ela se julga a causa de suas ações, né? Isso se deve ao Guna e Karma. Prakriti Kriyamanani Guna Karma. Guna, os modos, né? E Karma, as nossas ações passadas, né? Somos milhões e milhões, né? Nesse Mrityu Sansara Vartmani, nesse ciclo do Sansara, desde tempos imemorial, né? Viajando como uma bola de peteca, conhece? Peteca? Você joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá. Essa é a nossa condição nesse mundo efêmero material. A menos que a gente encontre um mestre espiritual fidedigno, né? Como fala, né? Brahmana Brahmiti Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasadipai Bhaktlata Bidya. A mesmo que a gente encontre, né? Nós Brahmana Brahmiti Bhagavan Jiva, a alma, ela está viajando em milhões de Brahmandas, milhões de planetas e universos, moradas, Brahmandas. Então, como a gente pode sair? Nessa tríade. Guru, Sadhu e Shastra, né? Guru, Sadhu e Shastra. Aceitação de um mestre espiritual, o estudo da filosofia, da ciência, do Bhagavad Gita e do Bhagavata, das escrituras que revelam, né, a nossa natureza intrínseca de amar a Deus, porque o amor por Deus já existe em nossos corações.
não é? Já existe em nossos corações, né? Então, devido esse amor agora que está acobertado, devido à Maya, nós estamos, como eu falei, né, ocupando-se em diferentes corpos, aceitando, né, diferentes, como troca de camisa, né, troca de roupa. E é isso mesmo, né? Uma roupa preta, né, uma roupa laranja, mas é só o corpo formado. Terra na pele e no osso, água no sêmen e no sangue, fogo no fogo da digestão quando comemos, o ar entre os vazios das células, mais o éter, mais a mente e mais a inteligência, a mente que pensa, deseja e sente, mais a inteligência e o egotismo, o arrânkara, a falsa identificação. Então a alma confusa se julga a causa de suas atividades, quando na verdade está sendo levada a cabo pelos modos, guna e karma, e a natureza material. Então agora contextualizar. Ado Shraddha Tata Sadhu Sangota Bhajana Kriyata Tonarta Nivritisya Tatonista. Então a gente tem que alcançar uma posição de fixo, nista. Sabe aquela pessoa, né, que vai para uma empresa, vai para um trabalho, né, se forma numa vida acadêmica, e foca ali, né? Às vezes é incrível que às vezes você não está focado, né? A inteligência não está focada naquele propósito. Aí você se forma em engenharia, mas aí você vai trabalhar numa farmácia. Um amigo, né? Abriu uma farmácia, pô, você não conseguiu arrumar nada como engenheiro, como advogado. Trabalha aqui na minha farmácia, eu te dou um trabalho, eu te dou um dinheiro, né, bacana aí, você pode ocupar aí nesse serviço. Aí o cara troca, né? O cara passou 4 anos, 5 anos estudando, aí se desvirtua, né? Então Madhurya Kandabini explica isso, temos que ficar fixo. E Krishna fala, essa inteligência focada em mim, Ekeha Kurunandana. Em quem? Quem é Kurunandana? Krishna, como conhecido como Nandana, filho também de Maharaja, né? Nanda. Então ele explica isso, né? Vivasayatmika Buddhi Ekeha Kurunanda, focado, Eka, uno, a nossa inteligência, a nossa mente, nossos sentidos, ao Senhor dos sentidos, Rishikena, Rishikeja, Sivanano, Utama, quer dizer, colocando nossos sentidos ao Senhor dos sentidos. É a única maneira, orarmos para Krishna, para a gente, Ado Shraddha, com fé, ouvindo, Adi, primeiro Adi, né? Primeiro ouvindo, Shinvata Swakata Krishna Punashravana, Vidyanti Stoi Abhadrani Vidunot Surit Satam, Nasta Praesha Badeshu Nitya Bhagavata Sevaya. Quer dizer, para ouvir as escrituras, né? Agora ouvir a escritura de quem? Krishna Upadesha, isso que é muito importante, da sucessão discipular, dos mestres, né? Que chegou aqui no Ocidente por Prabhupada. E hoje, você sabia que hoje é o dia que Prabhupada fez no Top Square Garden, em Nova York, o primeiro encontro com os hippies, no dia 9 de outubro. Foi quando ele chegou. Ele foi lá com os malucos, né, os hippies, e depois todos se tornaram happies, né? Tornaram felizes. Né? Mas foi o primeiro hoje, é o dia onde ele se encontrou, né? Inclusive essa árvore está ali em Nova York, desde anos 60, 66, quando ele começou o Harinama, né? No Top Square Garden. Então, Ado Shraddha Tata Sadhu, seguindo os sadhus. Ado Shraddha, primeiro com fé, Tata Sadhu, né? Seguindo as pessoas que estão dispostas só para isso, só para fazer isso, né? Só para falar filosofia, só para aqueles que já estão
tem uma certa experiência, né, na prática, e aí pode proferir, pode falar aos demais, né? Eu viajei de São Paulo para um Namahatan que vai haver na casa da minha colega, que é a Adriana Mussoi. Nós vamos estar lá na Recreio no sábado. Então, por que eu vim, né? Porque além de ser muitos anos que eu já venho aqui, há 8 anos, né? Então, achei ver, né, rever o pessoal, né? Faz um tempo que eu não venho no Rio. Bom, eu vim agora, né, no Ratayata, teve o Ratayata, né? Mês passado, foi em julho. Então aí, primeiro a doutrada com fé em quem? Nos sábios. A palavra sábio vem do sadio, né? Santo, vem do latim, sadio, está sadio, né? Com a mente, a língua, o estômago, os órgãos genitais, nesse equilíbrio, né? Eu sempre falo também que são muitos empecilhos, né? Por exemplo, quando você vai para uma faculdade ou vai para o trabalho, para você, essa mobilidade social, né, de você crescer de carro, é assim? Você tem que ter muita fé e continuar ali, né? Às vezes vem tropeço, vem pessoas que, né, por outras situações ocorrem desavenças, mas você releva tudo, né? Porque tropeço, aí as escrituras falam, né? Akamo sarva kamová, muito com mesmo sem nenhum desejo, né? Como um sannyasi, como um renunciante, né? Que supostamente está em renúncia, né? Então, ou kamová, ou com todo tipo de desejos, desfrute. Kama significa desejo. Ou moksha kama, o desejo de liberação, né? Porque a filosofia, Chaitanya Mahaprabhu fala no 4º verso do Shikshaskara: Nadanana janana sundarim kavitamba jagadisha kamaema majamanishvare bhavata bhakti ahaitu kito aí. Não desejo riqueza, nem desejo desfrutar desse mundo, nem quero, né, belas mulheres, não quero nem um grande número de seguidores, só quero prestar serviço devocional e motivado, nascimento após nascimento. Agora entrou o Lokanatha 33, não sei se é o nosso querido Lokanatha que vai estar conosco no sábado. Dá um aceninho aí, se é o Lokanatha 33, né? E a Shri Baladeva também entrou, reverência, não é? Então o Madhurya, então esse verso, que mesmo que haja tropeço, né? Mas o que não pode? Tivrena Bhakti Yogena Dieta Purusham Pará. Não pode parar com o processo, entendeu? Caiu, se levanta, continua, mas a gente tem que estar focado, né? Vivasayatmika Buddhi Ekeha Kurunandana. Porque na mente daqueles que não focam, Bahushaka Vyanantacha Budayo Avabasaina. Na mente, a determinação resoluta, a inteligência, né, não ocorre. Porque é a mesma inteligência, só que um é a Vavasayatmika, né? A primeira é Vivasayatmika Buddhi, Vivasayatmika. E a outra, na outra premissa, na Bahushaka Vyanantacha Budayo Avavyasayatmika Buddhi. Uma é focada e a outra, ela é multifacetada, é multidiversificada, né? Ela quer migrar aqui, né, com Krishna, mas ela também quer Shiva, né?
que é um terreiro de Umbanda, vai também fazer o seu sincretismo, né? Nada contra. Krishna fala que todos estão seguindo o meu caminho, né? Toma um santo daime, toma um ayahuasca, né? Assim. Então toma todo tipo de sincretismo, né? Ninguém está contra isso, mas se você não foca em Krishna, né? Como seu pronto salvador, né? Sua verdade última, entendendo, né? Orando. Então é comum, como a Rainha Kunti explica isso, a tia de Krishna. Ela fica, se você não está saturado, né? Ou ainda tem desejo de empreender alguma energia em que? Vida acadêmica. Quando voltado para o serviço, né? Tudo perfeito, né? Mas beleza corpórea, chuta chibi, dinheiro, grana, né? E que não está na outra premissa, fala Tuan akinchana gochara. Akinchana significa saturado de tudo isso. Não quero mais nada. Quero mais dinheiro, não quero. Lógico que você quer, para usar para Krishna, né? Não é falgo vairagya. Se a pessoa quer dar um avião, quer dar o que for, o que for, você usa para Krishna. Na Shaktasa Vishani Bandayupa Yukta Vairagya Uchate. Você faz com uma utilidade. Mas a Rainha Kunti fala, se você está ainda desejoso de empreender alguma energia, beleza corpórea, vida, família aristocrática, você sabe aquela coisa, você fica na barra da família, né? Porque a família tem bastante grana, então se der errado eu volto para casa, né? Assim? Se der, tem que cortar, né? Cortar esses elos. Tem que derrubar as etapas, né? Tem que quebrar tudo, as pontes, para não voltar mais. Então a Rainha Kunti fala, não vai poder se aproximar desse meu sobrinho que anda aqui, ó, que anda aqui engateando, como Damodara. Inclusive vamos ter o mês de Damodara, né? Esse mês começa o mês de Damodara. André Sebastião, boa noite. André, Adriana Mussói, né? Então, a Doushada Tata Sadhu, seguindo os passos dos sadhus, Tata Sadhu, Sangata Bhajana Kriya, regras e regulações, né? Qualquer empreendimento, você tem que, né? Tem um perfil da empresa, então, não é assim? Então não tem que ter barba, não consegue ter barba. Antigamente, assim, uma pessoa assim, com tatuagem, na minha época, anos 70, anos 80, nem trabalhava. Você sabia disso? Entendeu? Então, porque tem um perfil. Aí então não tem que estar com a barba não pode deixar a barba por fazer, né? Assim, porque tem um perfil. Então, para Krishna também, regras e regulações, acordar cedo, passar tílaga no corpo, né? Vir para os programas regulares, né? Participar do Mangala, participar dos programas. O Néctar da Devoção explica os itens, né? Ouvir do Srimad Bhagavatam, adorar Tulasi, cantar o mantra Hare Krishna. Então, Tata Sadhu Sangota Bhajana Kriya, que é as regras e regulações. Aí tatonista, aí tornar-se fixo. Essa que é o estágio mais, né? Tatonista, mas antes ainda tem o estágio de Anartha Nivriti. Anartha Nivriti, que é o estágio de Anartha Nivriti, que é tirar os anartas do coração. Krishna ajuda, só que a gente não pode ficar fazendo amizade, né, com o nosso corpo. Esse corpo vai nos trair. Fazer amizade com nossa mente, ó, não é bom. Não é bom fazer amizade com essa mente, não. Essa mente vai nos trair, ela está sempre nos traindo. A mente está sempre mentindo, né? Então tem o processo de Anartha Nivriti. Aí depois tatonista, aí passando, né? Tirando as impurezas do coração, se torna fixo, nista, e depois ruti,
que é o primeiro presságio, você começa a colher, né, os frutos, né? Os frutos dessa ação, dessa atividade, né? Da sua ação. Se tornou fixo, então você começa a ter os primeiros presságios. Só que não para, né? Não é só um gostinho. Anandambudhi Vardhanan, ele é sempre, Anandambudhi, ele é crescente, né? Pratipadam Purnamita Swadhanam Sarvatmajna Paramparam Vidyayate Shri Krishna Sankirtana, né? É sempre crescente, não para. Então você sai de Ruchi, você vai para Bhava, vai para Mahabhava e vai aumentando. O prazer não para, até chegar Krishna Prema, o amor puro por Krishna. Não é assim? A gente fala toda manhã, não é assim? O amor puro por Krishna, não é assim? Então, esse é a meta, o estágio perfectivo, né? Quando você chega, seu Stadeva, né? Sua adoração, o dever da sua Swarupa, né? Krishna no estágio, isso pode não acontecer agora, pode acontecer em algumas dezenas, milhares de vidas, mas é certo que Krishna vai dar, né? Por sua Swarupa, né? Kripa, Swarupa, Kripa, pela sua misericórdia ele vai fazer, como é seu nome? Rod. É diferente. Ele vai dizer assim, ó, se você continua aí vai ser iniciado, né, Brahmana e tal, e continua, né? E vai chegar assim para você, olha, né, devido ao estágio de avanço e de trabalho, seu nome é fulano, você serve numa dessas raças. Imagina, Krishna testemunhar, dar ortogar as bênçãos, né? Na verdade, Krishna só é isso, né? Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele só faz ortogar as bênçãos e testemunhar nossas ações. Então ele vai testemunhar essa sinceridade, né? E vai poder dizer a gente, você serve em Shantarasa, né? Dasyarasa. É bom ficar por aí só, em Dasya e Shanta, né? Para não achar que a gente também é uma golpe, né? Que a gente é uma golpe, aí não vai dar certo, sai aí de golpe, né? Então, não é. Então, a Mary Prabhupada queria que a gente ficasse no Dasyarasa, como servidão, né? Um pouquinho de Sakya e tal, mas, né? Já tem a Juna, que fez bastante amizade com Krishna, né? Somente na batalha, junto com a batalha, ele já é amigo dele em Sakyarasa. Então vamos pensar em Shanta, servidão, que Nityasiddha Krishna Prema, somos servos eternos de Krishna, né? Gopi Bharta Kamalanyan, né? Dasa no Dasa. Somos Dasa no Dasa, servo dos servos, das Gopis. Então é melhor pensar assim. Aí, assim sabendo, o último verso, né? Para eu concluir aqui. Assim sabendo que é transcendental os sentidos, a mente e as inteligências materiais, ó Arjuna de braços poderosos, a pessoa deve equilibrar a mente por meio de deliberada inteligência espiritual, consciência de Krishna, e assim pela força espiritual vencer este inimigo insaciável, né? Na forma dos desejos, né? Que começa com a luxúria, né? Então, aqui no meio do capítulo teve um questionamento de Arjuna, que ele já tinha falado, Arjuna, Krishna, é mais fácil eu controlar o vento do que seguir esse processo de Bhakti Yoga, do que controlar a minha mente, né? A propósito, Krishna, o que impele ao homem, lembra que ele falou? A agir contra a sua própria natureza, quando é arrastado pela força a agir. Depois se arrepende, né? Mas o que faz? Aí Krishna fala
Kama Esha, Krodha Esha, Mahaguna, Mahaguna, Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna, Samudbhava. Faltou essa palavra, Mudbhava. Mahashana, Mahapapma, Papma é a raiz do pecado. Mahapapma, Vidinam, Ihavairinam. Esse verso foi falado aqui. É tão somente a luxúria, Ajna, vaidade, né? Que em contato com o modo da paixão é o inimigo pecaminoso, é o inimigo pecaminoso que tudo devora. Então a gente tem que cortar pela raiz. E como é que a gente corta pela raiz no processo de Bhakti Yoga? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse é o processo dessa era. Kalo Nasteva, Gatiranyataha, Harinama, Eva Kevalam, né? Então, o único processo nessa era de Kali é o canto congregacional dos santos nomes, deixado por Krishna Mahaprabhu, né? Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Foi ele que nos trouxe, né? Ok? Rodi. Alguma pergunta, Rodi? Acho que aqui não tem pergunta. E o Gay enfrentou, né? Ninguém aqui fez pergunta mais. Tem uma galerinha aqui. Vamos ver aqui, ó. Continua, estamos chamando mais seguidores. Alexandre. Obrigado, Alexandre. Reverências. Bhaktidá. Devidase. Entraram. Minhas reverências também, Bhaktidá. Jaya. Infância livre. Obrigado. Krishna Mai. A Krishna Mai vai estar conosco também, né? Estou sabendo, você está na lista lá da Adriana Mussoi. Vamos se encontrar. Obrigado. Tatai 01 também entrou. Rebelo J. Pedro, obrigado. E é isso. Não tem pergunta? Teria alguma pergunta? Então tá. Então vamos, né? Amanhã continuaremos com o nosso Bhakti canal, né? Bhakti Hora. O Mangalarti amanhã. Então, tem live? Não. 4h30 da manhã. Mas tem live? Não tem, não. Tem live? Então pode acompanhar na live. Ok? Vou me despedindo daqui, por aqui. Então, obrigado a vocês. E todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai.